Alô meus amigos, alô minhas amigas aqui do nosso canal. Mais uma vez Alisson Moura trazendo para você mais uma exclusividade aqui em Itapuranga. Pessoal, estou diante de uma propriedade de Sincalqueire ponto 44. Com esse belíssimo córrego, temos uma casa, temos uma represa, uma terra vermelha de cultura toda plantada na cana, tá pessoal? Que está arrendado para cana. E olha que propriedade top, muito boa. Muito bem localizada. Estamos a apenas 5 quilômetros da cidade de Itapuranga, tá? Olha aí que fartura, pessoal. Muita água, terra muito agradável, terra boa, terra de qualidade, tá, pessoal? Terra vermelhinha, na qual vocês vão conseguir observar melhor no nosso drone. Lembrando, você que tem interesse, não perca tempo, já nos chame no WhatsApp, nosso DDD é o 62 9297 3453, você vai falar com o Alisson Moura. Olha aí, pessoal. Muito bacana, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali a plantação da cana de açúcar. Vocês vão ver o nosso drone sobrevoando a casa, a represa. Pessoal, bacana demais, tá? Terra boa, terra de cultura. Olha aí. Uma casa de época, tá, pessoal? Mas uma casa boa, podendo-se ainda fazer uma reforma. Olha aí que bacana. Olha só que legal. Agora vocês já vão ficar com o nosso drone nesse paraíso.